sobre o sábado, ou o domingo, né? Por que estamos aqui no domingo e não no sábado? E eu gostaria de refletir com os irmãos sobre algumas perguntas que eu, no decorrer da minha história de vida cristã, eu me fiz muito. Perguntas como: devemos guardar o sábado? Todo mundo que já leu a Bíblia, leu os 10 mandamentos, né? Quem aqui já ouviu falar dos 10 mandamentos? Todo mundo, né? E por que quando a gente lê os 10 mandamentos, a gente pula o mandamento número 4? Parece que aqui na igreja cristã a gente está lendo todos, né? E aí eu pulo o número 4. Por que eu pulei o número 4? Será que eu escolhi? Devemos guardar o sábado? Por que os adventistas guardam o sábado e os batistas não guardam o sábado? Quem que está certo? O sábado foi substituído pelo domingo? Devemos guardar o domingo? Se não guardamos os sábados, por que não guardamos? Se há mandamento claro sobre a guarda do sábado. Perguntas fáceis. Quem já se fez essas perguntas? Alguém já se fez essas perguntas? Ou se você não se fez essa pergunta, talvez alguém fez ela para você também. Ou você já assistiu algum programa de TV ou alguma coisa desse tipo. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Por que nós queremos? E eu quero falar para vocês, já até de antemão, que muitas coisas que eu vou falar aqui, talvez você nunca tenha ouvido. Não se assuste. Tá? Não se, aliás, você sabe que o pastor Rodrigo ele é meio fora da curva, né? E graças a Deus que eu sou batista, porque nós batistas nos permitimos isso, né, pastor? Mas eu quero dizer para vocês que tudo que eu vou falar hoje, o pastor Haroldo permitiu que eu falasse hoje. Então, qualquer coisa, o pastor titular é ele, vocês conversem com ele. E se vocês não concordarem também, fala com ele, ele vem aqui, prega tudo de novo, ao contrário, do jeito que vocês vão ler na revistinha de vocês. Até eu falei com o pastor Haroldo, pastor, não é nada daquilo que está escrito na revista. Mas sabe por quê, irmãos? Porque perguntas honestas devem ser respondidas honestamente. E o que eu sempre tenho dito é que a sã doutrina é a doutrina que não estica muito, não faz muita ginástica com os versículos. É quando eu leio e eu entendo de uma maneira plana, clara, e eu tiro o entendimento dali, sem criar muita coisa. Não, olha, isso daqui não é isso daqui é... Sabe, sem fazer um puxa, estica. Já viu aquele pessoal que faz aquela balinha, que fica puxando? Sabe, às vezes a gente quer fazer isso com a teologia. Não é muito isso. E quando às vezes a gente lê, e as coisas são tão claras na palavra, que às vezes a gente quer criar ela do nosso jeito, até para explicar um pouco, né? E isso, meus irmãos, eu confesso com os irmãos que eu tive muito essa pergunta, até antes de fazer o meu seminário, porque eu sempre li alguns versículos que parece que não se encaixava muito com a nossa teologia evangélica dos dias atuais. Eu sempre li muitos versículos que falam, peraí, parece que não se encaixa muito. E eu fui muito atrás de explicações, eu confesso aos irmãos que não encontrei muitas dessas explicações, mas eu vou tentar hoje passar para os irmãos o que eu creio a respeito. Né? Essa não é talvez a posição majoritariamente da Convenção Batista Brasileira a respeito do tema, mas eu vou tentar ler o texto com vocês e aí você pode se decidir por você mesmo o que você pensa. Porque, afinal, é isso que é uma igreja batista. Você é livre para você pensar. Posso ouvir um glória a Deus? Aqui não está ninguém aqui para te dizer o que você tem que usar, o que você tem que vestir, o que você tem que comer, o que você tem que fazer. Estamos aqui para nos elevarmos. E estamos juntos aqui para invocar o nome do Senhor. Estamos juntos aqui para invocar o nome do Senhor. Por isso, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Êxodo capítulo 20. Vamos ler do versículo 8 até o versículo 11, que é a primeira vez onde esse tema ele é colocado como um mandamento. E está lá na lista dos 10 mandamentos, a primeira vez que ele aparece em Êxodo capítulo 20, depois essa mesma lista ela é repetida no livro de Deuteronômio, mas vamos ver a primeira vez que aparece na palavra de Deus. Aliás, eu tenho aprendido que se nós queremos entender realmente o que um termo ou que
algum conceito significa na palavra de Deus, procura a primeira vez que ela aparece na palavra de Deus. E aí você talvez vai entender um pouquinho. E aqui é a primeira vez que aparece, claro, a despeito da criação, e até a própria criação ela vai ser citada aqui. Mas vamos ler Êxodo capítulo 20, do versículo 8 até o versículo 11. Diz assim: Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Vamos orar. Senhor, te louvamos, Pai, pela Tua palavra. Te louvamos, Senhor Deus, pela oportunidade e privilégio de poder Te louvar aqui nesse lugar, de podermos juntos invocar o Teu nome, Senhor Deus. Por isso clamamos, Senhor Deus, a Tua presença entre nós, Senhor. Clamamos, Senhor Deus, o toque do Teu Santo Espírito, Senhor, a nos ensinar, a nos guiar em toda a verdade, Senhor Deus, para que possamos entender a Tua palavra, entender a Tua vontade para a Tua igreja. Isso que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. O sábado. Muitos de nós já tivemos muita pergunta a respeito disso. E como eu falei para vocês, quando eu comecei a estudar a palavra de Deus, e sempre quando nós nos propomos a estudar a palavra de Deus, e não livros que explicam a palavra de Deus, a gente sempre vai entrar em alguns conflitos. Quando a gente estuda um livro de teologia, dificilmente a gente vai ter conflito, porque aquilo parece que ele faz sentido dentro dele próprio. Toda a teologia, dentro dela mesma, ela faz sentido. Tanto que quando às vezes a gente lê um livro de explicação teológica, a gente parece que, as coisas começam a fazer muito sentido. Mas quando nós, por nós mesmos, tentamos estudar alguns versículos e tentar entender alguns versículos, nós às vezes temos algumas dificuldades. E eu confesso aos irmãos que eu sempre tive muita dificuldade quando eu abri a palavra de Deus em Êxodo capítulo 31, versículo 16 e 17, podemos projetar aqui, Êxodo 31, 16 e 17. Olha o que diz. Os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua de geração em geração. Pode deixar no versículo 16 só. Eu sempre tive muita dificuldade, porque a palavra de Deus, ela fala, os filhos de Israel guardarão o sábado por o quê? Celebrando por aliança perpétua, de geração em geração. E sempre quando eu li esse texto, aliança perpétua de geração em geração. É o texto original, claro, né? Britotan Ledorotan, que é aliança perpétua pelas gerações. É o que está escrito no original. Não foi traduzido errado. Aliança perpétua. Ou, se você preferir, Brit Olam quer dizer o quê? Aliança não perpétua, mas Olam quer dizer, só existem 2 Olams, que é século. Tá? Século no sentido quando Jesus fala o presente século, ou o mundo, só existem 2 mundos, esse mundo e o mundo vindouro. Tá? Na Bíblia, só existem 2 tipos de mundo. Olam Rabá, que é o mundo vindouro, e Olam Hazé, que é o mundo atual. Esse mundo, o presente século, às vezes a Bíblia fala o presente século, que é o Olam Hazé, esse mundo. Então, esse Olam, você pode pensar, enquanto tiver esse mundo. E eu sempre tive muita dificuldade, por quê? Porque quando a gente estuda, olha isso, aliança perpétua. Mas como que por que a gente não guarda então? Se a nossa teologia sempre foi ensinado que acabou, não precisamos mais. É isso que eu fui ensinado, que é ensinado dentro das nossas igrejas batistas, inclusive. Que não preciso mais guardar. Aquilo já foi, mas espera aí, se fosse, por que Deus falou aliança perpétua nas suas gerações? Ou seja, algo que me dá a entender que deveria se continuar guardando para sempre. Por que não continua? E eu confesso aos irmãos que eu sempre lutei muito com esse versículo. Eu comecei a ir atrás dos judeus, para tentar entender.
Eu fui atrás dos judeus, vamos tentar entender isso no judaísmo. O que os rabinos explicam desse texto? Será que eles entendem mesmo que é algo perpétuo? E aí eu confesso aos irmãos, e meus irmãos, algo que eu comecei a entender, depois que eu tive contato com a cultura judaica, é entender que a guarda do sábado nunca foi um mandamento dado para não-judeus. Eu vou repetir, e até coloquei ali, ó. A guarda do sábado nunca foi um mandamento dado para não-judeus. Eu vou repetir mais uma vez, por 3 vezes, para você entender. A guarda do sábado nunca foi um mandamento dado a não-judeus. E quando eu falo não-judeus, eu estou falando aqueles que não são filhos de Jacó, que não são filhos de Israel, aqueles que não nasceram das 12 tribos de Israel. Tá? A guarda do sábado nunca foi um mandamento. Depois eu vou mostrar um pouquinho, mas, meus irmãos, para nós tentarmos entender isso biblicamente, para a gente entender isso biblicamente, Deus, no decorrer da história da humanidade, Ele fez alianças com algumas famílias. A aliança de Deus é porque nós conhecemos a aliança cristã, que é o quê? Se está passando alguém na rua, fala, ó, vem aqui, você pode se converter, né? Você pode ter uma aliança com Deus, mas não foi sempre assim. Deus, Ele sempre fez aliança com algumas famílias. A primeira família que Ele fez aliança foi em Gênesis capítulo 9, foi com a família de Noé. Se você abrir Gênesis capítulo 9, aliás, coloque, por favor, Gênesis capítulo 9, versículo 1. Deus, Ele faz uma aliança, abra sua Bíblia também, olha lá. E toda aliança que Deus fazia, Ele fazia aliança com uma pessoa, no caso Noé, e com os seus descendentes. Ele falou, olha, eu vou fazer uma aliança com você e com seus filhos. Certo? No caso, filho de Noé, todo mundo aqui é filho de Noé, né? Porque no dilúvio, rapou todo mundo, né? Ficou só Noé e sua família, ou seja, todos nós é filho de Noé. Quem é filho de Noé, levanta a mão. Pode levantar, você é filho de Noé. Você pode falar, eu não sou. Não, você é. Não tem jeito. Né? A Bíblia fala que daí se povoou toda a terra, de Noé e dos seus 3 filhos. Se eu sou de Sem, de Cão, de Jafé, aí eu já não sei. Espero que não seja do cão, né? Que é o amaldiçoado. Semita eu acho que também não sou. Normalmente o pessoal fala que, né, os descendentes, os europeus, os americanos são da tribo de Jafé. Não sei, mas de Noé eu tenho certeza. E veja que sempre quando Deus ele fazia uma aliança e ele requeria alguma coisa. Ele falou, olha, eu vou fazer uma aliança com você, com a sua família, só que eu vou querer algumas coisas de vocês. E quando Deus fez essa aliança com Noé, Ele deu 4 mandamentos. 4 mandamentos. O primeiro está aqui no versículo 1. Deus abençoou Noé e os seus filhos, percebe? Noé e os seus filhos, Noé e a sua descendência, dizendo, sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. O primeiro mandamento, multipliquem-se, encha a terra. Como que a gente faz isso? Todo mundo sabe, todo mundo adulto, todo mundo faz para se multiplicar? Como que é? Através do sexo, não é verdade? Ou seja, aqui, não sei se você parou para pensar, mas aqui Deus ele já está dando todos os mandamentos de cunho sexual e de orientação sexual para o ser humano. Que é o quê? Viva uma vida de multiplicação. Ou seja, eu tenho que ter um relacionamento sexual. A minha orientação sexual tem que me levar à multiplicação, certo? Ou seja, como que eu consigo isso? E aí vamos perguntar. Mulher com mulher, multiplica sim ou não? Homem com homem, multiplica sim ou não? Homem com cabrito, multiplica sim ou não? Homem com criança, multiplica sim ou não? Mulher com criança, multiplica sim ou não? Homem com mulher, multiplica sim ou não? Sim. Agora, adultério multiplica sim ou não? Divide, né? Divide. A família acaba. Até você fala, pode multiplicar, pastor. Mas... Percebe que aqui Deus ele já está dando um mandamento de orientação sexual. Ele já colocou, olha, multiplique-se. Por trás disso, se desdobram alguns mandamentos que a Bíblia vai explicar depois. Mas o mandamento principal, raiz, é multiplique-se. Esse é o primeiro mandamento. O segundo mandamento está no versículo 2 até o versículo 4. Olha aqui que Deus fala. Todos os animais da terra e todas as aves dos céus terão medo e pavor de vocês. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar serão entregues nas mãos de vocês.
Tudo que se move e vive servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei a erva verde, agora lhe dou todas as coisas. Olha o que Deus está falando. É uma regra alimentar. Ele está falando, olha, tudo que você está vendo que se mexe, eu dei para vocês comerem. Vocês podem comer. Assim como eu já tinha dado a erva, antes de Noé, os sabinos explicam que já tinham dado alface, brócolis, agora picanha, galeto, entrou no cardápio. Só que ele fala, a carne, porém, com sua vida, isso é, com seu sangue, vocês não devem comer. Ou seja, não coma o sangue. E aí depois vai explicar porque o respeito, porque a vida está no sangue, e depois a lei vai explicar um pouco mais disso. Ou seja, pode comer de tudo. Sabe qual é a regra alimentar que Deus falou para todos os filhos de Noé? Quem é filho de novo? Quem é filho de Noé aí? Levanta a mão. Sabe o que você pode comer, irmão? Tudo que se mexe, você mata com respeito e come. Não come o sangue. E, de novo, o sangue é o que corre na veia. Tá? Pode comer carne mal passada, aquilo que está lá é o suco da carne, não é sangue aquilo lá. Tá? Pode perguntar para o pessoal da área de biologia, aquilo não é o sangue. Você pode comer carne mal passada, não tem problema. Tá? Mas o sangue não se deve comer. O segundo mandamento, com relação ao sangue. O terceiro, ou seja, o segundo mandamento que os sabinos explicam é, você pode comer de qualquer coisa, e só tenha respeito por aquilo que você vai comer. Não come vivo. Né? Corte, tira o sangue, né? Respeito. Tem muitas nações que o povo come, já espeta o bicho ainda está se mexendo e vai comendo pedaço. Isso é crueldade com o bicho. Tá? Versículo 5. Olha o que diz. Certamente requererei o sangue de vocês, o sangue da vida de vocês. De todo animal o requererei, bem como do ser humano. Sim, de cada um requererei a vida de seu semelhante. Olha o que Deus está falando. Olha, não seja cruel com os bichos. Mata para comer só. Tirando se for praga, né? Se for cobra, você fala, não vou matar. Porque... Não, aí é a sua vida que está em risco. Mas não seja cruel com os bichos. Né? Deus ele vai requerer o sangue tanto dos animais quanto do ser humano. E aí ele vira um pouco para o ser humano. Olha o versículo 6 que diz. Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dela será derramado por outra pessoa. Porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Aqui foi a primeira pena de morte que Deus instituiu. Olha, se alguém matar, ele deve ser morto. Então, se alguém matar alguém, né, ou seja, não matarás. Está aqui. Deus ele deu para todos os filhos de Noé. E no versículo... tem um outro versículo, no versículo 9, olha o que diz o versículo 9. Eis que estabeleço a minha aliança com vocês, e com a descendência de vocês. Percebe? Deus está estabelecendo alianças, e os sabinos explicam o seguinte, olha, quando Deus ele fala, eu estou estabelecendo uma aliança com você, o que se exige da aliança? Né? Quem casou aqui já? O que você promete quando você põe a aliança no dedo? O que é? Fidelidade. Ou seja, aqui também está subentendido que não tenha outros deuses além de mim. Eu tenho aliança com você. Eu sou Deus e eu tenho aliança com você. Ou seja, aqui está subentendida a idolatria. Não tem outros deuses. Eu tenho aliança, não tem intermediário. É eu e você. Deus está falando, não tem outro. Não vai colocar ninguém no meio e nem me trocar por outro. É eu e vocês. Aqui está e os sabinos explicam a idolatria. Tanto que os sabinos, eles falam, olha, realmente, até hoje, se você perguntar para qualquer rabino, você bater na sinagoga lá, tem um rabino, vai aparecer com o chapéuzão preto, né? As franjas saindo para o lado de fora das calças, né? Os enroladinhos aqui. Você pergunta, que mandamentos que eu, como não-judeu, eu tenho que cumprir? Ele vai falar, olha, você tem 7 mandamentos para cumprir. Por quê? Porque além desses, eles colocam mais 3 que eles entendam. Tem um outro mandamento que é não furtarás, que Deus deu para Adão e Eva. Falou, não, essas árvores eu dei para você, aquela eu não dei para você, não furte. Ela foi lá e furtou. Então está subentendido ali também o não furtarás. E tem outros 2 mandamentos, né, que é a blasfêmia, não blasfeme contra Deus, né, que está subentendido aqui também, não é parte da idolatria, mas é não blasfemar contra Deus. E um 7º que tenha cortes de justiça e polícia, para poder garantir isso daí. Porque, pela lei, não adianta você falar não matar.
Você tem que, se alguém matar, alguém tem que fazer alguma coisa. Senão, precisa estabelecer o juízo. Né? Senão o sangue fica clamando na terra. Então, o juízo tem que ser estabelecido. Então, esses 7 mandamentos, se você for perguntar para qualquer judeu, eles vão falar isso. E é isso que a palavra de Deus parece mostrar realmente, todos os filhos de Noé. Só que o que acontece? Veja que, um pouco tempo depois, Deus ele encontrou um outro camarada chamado Abraão. E sabe o que Deus falou para ele? Olha o que diz lá em Gênesis capítulo 17, de 9 a 11. Deus encontrou esse camarada chamado Abraão e falou, eu vou fazer uma outra aliança com você. Só que ele fala, olha o que diz a palavra. Deus disse ainda a Abraão, guarde a minha aliança, você e a sua descendência no decurso das suas gerações. Ou seja, Deus ele encontra Abraão e fala, eu vou fazer uma outra aliança com você. E nessa aliança, Deus dá um mandamento só a mais para Abraão, que é a circuncisão. É o único mandamento que ele dá a mais. Olha capítulo 17, vamos até o versículo 11, o versículo 10, olha o que diz. Esta é a minha aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. Percebe? Deus ele falou o seguinte, olha, Abraão, eu vou fazer uma aliança com você e com seus filhos. E ele dá um mandamento. Qual que é esse mandamento? Circuncidar quem? Os filhos, homens. Mulher tinha mandamento? Que injustiça isso. Não é injustiça? Ainda foi cortar do homem. Né? No dia de cortar pelo menos uma pontinha do cabelo da mulher, alguma coisa. Abraão não tem nada disso? Não, não tem nada disso. O mandamento é só para o homem. Mulher não tem mandamento. Ou seja, e os outros filhos de Noé? Tinha que fazer isso? Não, não tinha que se circuncidar. Deus fez uma aliança com Abraão. E os outros filhos de Noé? Ainda estão com a aliança deles lá. Deus não anulou essa aliança de Noé quando ele fez a aliança com Abraão. Continua. Tanto que depois de um tempo, a gente vai ver lá, quando Moisés vai voltar para Canaã, Deus ele fala, olha, esse povo aqui, não faça igual eles. Tudo que eles fizeram contra a feitiçaria, bruxaria, percebe? Contra a idolatria, eles não tinham um único Deus, eles estavam blasfemando contra Deus, eles estavam indo contra esses mandamentos dados a Noé. E veja que continuou. Um tempo depois, Deus encontrou um camarada chamado Moisés. E Deus falou, vou fazer uma outra aliança. Olha o que diz lá em Êxodo capítulo 19, versículo 3. Até então tinha 8 mandamentos só, né? Tinha os 7 de Noé, e quem era filho de Abraão, o homem, tinha mais um mandamento que tinha que se circuncidar. E aí, depois de um tempo, lá em Êxodo 19, 3, diz assim, Moisés subiu para encontrar-se com Deus. E do monte o Senhor o chamou e lhe disse, assim você falará a casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel. Ou seja, depois de um tempo, muitos anos depois, Deus ele encontra Moisés e fala, eu vou fazer uma aliança com quem? Com os filhos de Israel. Lembra que quando eles saíram do Egito, tinha uma gentalha, um monte de gente. Tinha egípcio, tinha gente de outras nações, mas por isso que tantas vezes Deus fala, diga aos filhos de Israel. Diga aos filhos. Por que Deus está falando? Porque é os filhos de Israel. A aliança que Deus fez depois, ele fez com os filhos de Israel, com os filhos de Jacó. E quando ele faz, aí o número de mandamentos subiu de 8, foi para 613 mandamentos. Aí você fala, meu Deus, que coisa louca é essa? Porque Deus fez ali, só que nesses mandamentos, Deus ele fala, o povo de Israel, eles vão ser responsáveis de cumprir esses 613 mandamentos, só que eles vão ser responsáveis de contar uma história, nesses mandamentos. Porque nesses mandamentos vai estar a história do que eu vou fazer na humanidade. Por isso que a palavra de Deus diz que a lei, e quando a gente fala de lei, eu estou falando de todos os 613 mandamentos, ela serve como um aio, ou seja, um guia para me levar, para eu entender Jesus Cristo. E o povo de Israel é responsável por isso. Deus falou, olha, eu vou escolher essa nação, eu vou escolher vocês.
E veja, meus irmãos, que ainda assim, dentro desses 613 mandamentos, acontecia uma coisa parecida com o que aconteceu com Abraão. Homem precisa cumprir mandamento, mulher não precisa. Porque tem mandamento, quando você olha aqui, tem mandamento que era só para mulheres, né? Ó, mulher, quando você estiver nos dias na sua menstruação, depois, quando acabar os dias, você entra e se batiza, faz o ritual e sai. Mandamento só para mulher. E se o homem quiser só, eu também quero. Eu falo, rapaz, você não menstrua, desculpa. Não é para você. Assim como a circuncisão é só para você, a menstruação é só para a mulher. Ô, pastor, aqui, não sei o que é pior, né? Cortar ou, né? Ou ficar menstruado todo mês. É ruim do mesmo jeito. Deus falou, esse mandamento é só para as mulheres. Teve outro mandamento que era só para os homens. Né? Tem mandamentos que é só para reis. O rei tem que ler a Bíblia todo dia. Sabia que tinha um mandamento que falava, você tem que estudar a lei todos os dias. Tinha mandamento que era para sacerdotes só os filhos de Arão. Os filhos de Arão não pode casar com qualquer mulher, né? Tem essas coisas, se tocou no morto tem que esperar tantos dias. Tem vários mandamentos que é só para o sacerdote, o restante não tem nada a ver. Tem mandamento que é só para o sumo sacerdote. Né? Mandamentos que são específicos, né? E alguns que são situacionais também. Mandamento que se você estiver na terra de Israel, você tem que fazer. Quem está fora da terra de Israel não precisa fazer. Mandamento que se tem o templo, você faz. Se não tem o templo, não tem como fazer. Tanto que desses 613, a grande maioria, você precisa do templo. Por isso que os judeus não cumprem hoje, porque não tem o templo. E veja, meus irmãos, que quando Deus ele fez essa aliança, veja que Deus ele fez sempre, quando ele fazia aliança, ele fazia um sinal da aliança. Quando ele fez aliança com Noé, ele falou, eu vou fazer um sinal da aliança. Esse é o sinal da aliança. Qual que é o sinal da aliança? O arco-íris. Lembra quando Deus falou, eu faço aliança e aqui está o sinal da aliança. É o arco-íris. Quando Deus ele fez, volta aquele texto, por favor, de Gênesis 17, 10, acho. Desculpa, é Gênesis 17, 10. Coloca o 11, por favor, desculpa. Olha lá. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal da aliança entre mim e vocês. Ou seja, a circuncisão, ela era um mandamento e era um sinal também. Deus falou, isso é um mandamento e é o sinal da aliança. Toda aliança tinha um sinal. E quando Deus ele fez a aliança com Moisés, ele fez um sinal também da aliança. Sabe qual é esse sinal? Olha aqui que diz lá, Êxodo capítulo 31, 16 e 17. É o sinal. Os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua de geração em geração. Entre mim e os filhos de Israel é um sinal para sempre. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia tomou descanso. No 7º dia descansou e tomou alento. Ou seja, assim como se tinha um sinal de cada aliança, o sábado, ele era um sinal entre Deus e os filhos de Israel. E veja que ele fala, olha, é entre mim e os filhos de Jacó, os filhos de Israel. Israel é uma pessoa. Porque é dado o nome país também, mas Deus ele muda o nome de Jacó para Israel, e dali vem o povo de Israel, que hoje é o país de Israel. Ali tem filho de Jacó, não tem filho de Jacó, tem tudo misturado lá. Mas é isso que a palavra de Deus nos ensina. E, meus irmãos, isso até o dia de hoje. Os judeus, eles têm essa responsabilidade, por quê? Porque quando uma aliança nova entra, a outra continua valendo. Não é que ela, quando começou essa aliança, acabou a aliança de Noé. Não, ela não substituiu. Quem era filho de Israel tinha mais responsabilidades agora. Apareceram, em novas alianças, apareceram novas responsabilidades para algumas pessoas. Por que Deus escolheu? Porque Ele é Deus, Ele que escolhe. E se alguém quisesse falar, eu quero ser judeu? Pode também, mas aí você vai ter que ser primeiro filho de Abraão, vai ter que se circuncidar. E aí, só que se o apóstolo Paulo fala, se quem se circuncidar tem que guardar toda a lei.
Não tem esse negócio aí, você circuncida e você querer guardar o que você quiser. Não, se você por isso que o apóstolo Paulo fala no texto de Gálatas, aquele que se deixar circuncidar tem que guardar toda a lei. Por quê? Quando eu me circuncido, eu viro judeu. E quando eu viro judeu, eu tenho que guardar toda a lei. Eu tenho essa responsabilidade. Mas e quando eu não sou? Eu não tenho, nunca precisei. Até o dia de hoje, eu estudei essa semana o Talmud. O Talmud, o que é? É a história dos rabinos discutindo entre si a respeito da Bíblia. Tá? Tem isso aí, está registrado. Tem livros sobre isso. Né? Mais de 20 volumes grossões, vários tratados, tratando de várias coisas. Tem um tratado que é chamado Tratado Sanhedrin, na página 58b. Eu até peguei aqui para ler para vocês. Olha que interessante, o que os rabinos falam a respeito dos não-judeus guardarem o sábado. Porque isso daqui, meus irmãos, não é uma coisa da teologia da era do YouTube. É uma coisa de antes de Cristo. Tá? Olha o que diz. E Reish Lakish diz, um gentil que observasse o Shabat, ou o sábado, está sujeito a receber pena de morte, como está declarado. E dia e noite não cessarão. Gênesis 8, 23. Ou seja, eles olharam para Gênesis 8, 23, que é um texto que eu nem concordo muito de como que ele extraiu aqui, porque ele falou assim, porque dia e noite não cessarão. Vai ter chuva e sol, vai ter, sementeira e colheita, dia e noite sem cessar. Então ele falou, olha, dá a entender aqui que eles não podem parar de trabalhar. Foi dado um mandamento. O que significa dia, literalmente? E dia e noite eles não devem descansar. Isso é interpretado homileticamente para significar que os descendentes de Noé não podem descansar um dia. E o mestre, que aqui é o outro rabino, disse que sua proibição é uma pena de morte, ou seja, uma punição para qualquer proibição em relação aos descendentes de Noé é uma execução. Então, eles estão falando, olha, um rabino aqui falou, olha, eu acho que se o negócio é tão pesado que não deve fazer isso. E se fizer, deve dar pena de morte para ele. Por quê? Porque não deve, não foi dado para ele. Pergunta para qualquer judeu se um gentil tem que guardar o sábado, ele vai falar, não. Estou falando de judeu de verdade, judeu raiz, sabe? Não é o judeu que aprendeu no YouTube e virou judeu, esse daí que tem por aí. Outro rabino diz, se um descendente de Noé observar um dia de descanso em qualquer dia da semana, mesmo que não seja reservado para o culto religioso, por exemplo, em uma segunda-feira, ele é o responsável. A Guemará desafia isso, a Guemará foi feito um pouquinho depois do Talmud, mas é uma explicação do Talmud também. Não vou explicar o que é o Talmud aqui, senão a gente não termina hoje aqui. Desafia isso, ou seja, ela vai um pouco contra isso. Porque o Talmud é legal porque um discute com o outro. Um fala uma coisa, outro fala outra. Mas a gente entende, é igual o Batista, Um fala uma coisa, outro fala outra. Eles têm liberdade, eu gosto muito. E aqui é os fariseus, tá, irmãos? Por isso que eu acho que os batistas é muito os fariseus, no sentido, não no sentido mal da palavra, mas no sentido da gente eu poder falar com vocês e você discordar de mim, você sair daqui e falar, pastor, você falou um monte de besteira. Amém, irmão? Mas sabe o que a gente vai chegar no final do culto? Sabe o que nós dois vamos fazer? Vamos louvar o nosso mesmo Deus, vamos continuar adorando o nosso mesmo Deus, porque isso não vai me levar para o céu, nem vai me levar para o inferno, e nem a mim, nem a você. Mas olha o que diz. Mas deixe o Tana que é o responsável, quem tem a palavra final dentro do Talmud, eram sempre pares de homens. Tá? Deixa o Tana contar essa proibição. Entre as 7 mitzvot, ou seja, entre os 7 mandamentos de Noé, a Guemará explica. Quando o Tana conta como 7 mandamentos, ele conta apenas aqueles que adquirem alguém que se abstenha de ação. Ou seja, aquelas que incluem uma proibição de realizar uma determinada ação. Ele não conta o mandamento que exijam que alguém se levante e tome uma atitude. O que ele está querendo dizer? Ele fala, olha, não é que você é proibido de guardar o sábado. Entenda um pouco, porque o sábado ele tem dois aspectos. Tem um aspecto de não faça nada no sábado. O judeu aqui ele está explicando, não, isso daqui você não pode fazer. Você não pode não fazer nada. Por quê? Porque o mundo não pode parar. O mundo tem que se crescer e multiplicar todo dia. A gente não pode parar. Mas o que ele explica? Que tem um outro rabino que diz, Ibn Ezra, ele fala o seguinte, a pena é para os que querem guardar como um judeu guarda, com mandamentos negativos, ou seja, não faça,
né? Não acenda fogo, não trabalhe, o seu servo não trabalha, sabe? Tudo aquilo que foi dado para o não-judeu, ele falou, olha, isso é. Mas tem uma outra parte, que é um mandamento positivo, que os gentios devem sim guardar. Por quê? Porque olha o que diz lá em Gênesis capítulo 4, versículo 26. Olha o que diz lá. A Sete nasceu-lhe também um filho. Isso foi antes na época dos gentios, que não tinha nem Abraão ainda, né? A Sete, que é um dos filhos de Noé, né? Nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Ou seja, desde a época de Noé, começou o primeiro PG. O que é invocar o nome do Senhor? É reunião para que se invoque o nome do Senhor. Não é falar, ai meu Deus, deu uma canelada aqui. Não é nada disso, né? Senhor, esqueci de pagar a conta. Não é isso invocar o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor é isso que a gente está fazendo aqui. Nós vimos dizer, ó, sabe, toda a terra está cheia da glória do Senhor, como nós cantamos aqui. Isso é invocar o nome do Senhor, ou seja, pessoas se reunirem para invocar o nome do Senhor, fazer um culto. Isso começou lá na época de Noé, do filho de Noé, que era Sete. Né? Desde aquela época, aliás, desculpa, era um da descendência de Noé. Né? O Sem, que era filho de Joé, mas Sete ele era da descendência de Sem. Daquele tempo se começou a se cultuar o Senhor, ou seja, ele fala, sim, os gentios devem cultuar o Senhor. Os gentios devem sim se reunir. Ou seja, eles não devem guardar o sábado no sentido que o judeu guarda, de não faça isso, não acende fogo, não trabalha, não vai para a escola. Não. Isso é para o judeu, não é para o gentio. Mas vocês devem sim se reunir para invocar o nome do Senhor. Ou seja, quando você vê os rabinos entre eles explicando, é isso que os rabinos explicam. É isso que os rabinos explicam. E quando a gente olha no templo a gente entende um pouco, porque às vezes a gente fala, puxa vida, mas Deus é injusto, por que ele dá mandamento só para um e para mim não? Por que ele deu para o homem e não deu para a mulher? Por que até entre os homens ele deu para o judeu, e até entre os judeus ele deu para o sacerdote, e até entre os sacerdotes tem o sumo sacerdote? Isso no templo, isso é refletido. Quando você olha a construção do templo, tinha um pátio exterior que era chamado o pátio dos gentios, ou seja, um lugar onde podia entrar gentil, mulheres, estavam todo mundo ali. Foi lá que Jesus derrubou tudo, sabe? O povo estava vendendo coisa, era o lugar das orações, do gentil ir lá fazer oração. Mas tinha um lugar um pouco mais, que era o pátio do templo, lá somente os judeus podiam entrar, e os judeus homens, as mulheres não podiam entrar. Só os judeus podiam entrar ali. E dentro do pátio do templo, tinha um lugar que era chamado um cenáculo, tinha um lugar que você entrava, que era um lugar santo. Só sacerdote podia entrar lá. Nenhum judeu podia entrar, só se fosse sacerdote, só se fosse filho de Arão. Só se fosse sacerdote podia entrar. E dentro do lugar santo tinha um chamado Santo dos Santos, que só o sumo sacerdote podia entrar. Percebe? Foi assim que Deus criou, irmãos. Isso não é invenção minha, não é invenção sua. É isso que Deus criou. Deus criou esse sistema onde uns têm mais responsabilidade sobre outros. Alguns têm mandamentos a mais, são responsabilidades a mais, funções a mais. Isso se mostra na igreja, né? Os pastores têm mais responsabilidade, coisas que às vezes as pessoas não têm. Né? Por exemplo, o pastor não pode beber no dia que vai ministrar. É isso que a Bíblia fala. Né? Ah, pastor, mas posso beber hoje? Aquele churrasco, pastor, aquela cervejinha, pastor. Irmão, não vou dizer beba, senão o povo vai sair. Né? Vamos comprar 2 engradados, pastor. Vamos encher a cara hoje. Aí o povo me entende mal. Tem certas pessoas que têm mais responsabilidade sobre outros. Isso quando eu falo mandamentos de Deus. Quando a gente olha na história da igreja, só que o que aconteceu? Chega na história da igreja, o que acontece? Tinha lá um monte de judeu que guardava o sábado. Né? E aí começaram algum povo se juntar, que eram gentios que não eram obrigados de guardar o sábado. E aí ficou aquela mistureba, né? Gentil congregando com judeu, um precisava guardar um monte de coisa, outro não precisava guardar nada. E aí, sabe o que aconteceu? Né? Quando a gente olha da história da igreja, meus irmãos, o que acontecia? Porque até o 1º século, todo mundo que era convertido era tudo judeu, não tinha problema nenhum.
Tanto que quando você vai lá em Atos capítulo 20, o apóstolo Paulo, quando ele chega em Jerusalém, depois da sua segunda viagem, chega um pessoal para ele, os apóstolos falam para ele, olha quantas dezenas de milhares de judeus que se converteram. Muitos sacerdotes. E todos são zelosos da lei. O que para mim faz muito sentido, porque imagina o camarada que se converte, é o camarada que quer começar a ler a Bíblia. E a Bíblia dele era o Antigo Testamento, era a lei. E agora eu vou, antes eu não ia para a igreja, hoje eu vou guardar. Antes eu não fazia isso, agora, para mim isso faz muito sentido. Quando a gente pensa para um judeu. E ele, por isso que ele era zeloso da lei. Agora, começa a aparecer um monte de gente ali, que não era judeu, peraí, mas ele não deve guardar o sábado. Mas é uma responsabilidade de estatuto perpétuo para um judeu por todas as gerações. E aí começou a haver esse conflito, até o ponto de que alguns dos judeus falaram, peraí, vocês aí que não são filhos de Israel, vocês também precisam se circuncidar. E vocês precisam guardar todas as leis, senão vocês vão para o inferno. Eles começaram a falar isso, que foi justamente o que aconteceu em Atos capítulo 15. Olha, abra lá em Atos capítulo 15, versículo 1. Foi exatamente isso que aconteceu. Olha lá, alguns indivíduos que foram da Judeia, de Israel, lá da região de Jerusalém, foram para Antioquia, um lugar que não era dentro da terra de Israel. Foram para o norte. Ensinaram, se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Foi isso que eles falaram para os não-judeus. Olha, vamos continuar. Tendo surgindo um conflito grande e grande discussão. Meus irmãos, eu gosto muito quando a Bíblia fala em grande discussão, Mas deve ter um pega para capar lá de Paulo e Barnabé com eles. Ou seja, Paulo e Barnabé, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, para tratar dessa questão. Afinal, quem não é judeu precisa se circuncidar, e se circuncidar precisa guardar toda a lei, sim ou não? Paulo e Barnabé falavam, não. Os outros judaizantes falavam, sim, tem que circuncidar, tem que guardar toda a lei. O negócio foi tanto a discussão que falou, peraí, vamos lá com Pedro, João, Tiago, vamos falar com eles são os apóstolos, vamos ver o que eles falam. Foram lá para Jerusalém, versículo 3. Encaminhados, pois, pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia, Samaria, narrando a conversão dos gentios. Gentil, essa palavra quer dizer não judeu. Gentil, essa palavra é uma palavra goi, ou goim, que é uma palavra referida a nações, a nações de não judeus. Causaram grande alegria a todos os irmãos. Ou seja, eles falam, olha quantos judeus estão se convertendo. Versículo 4. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus havia feito com eles. Mas alguns membros do partido dos fariseus que haviam crido se insurgiram dizendo, é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. Ou seja, alguns falavam, olha, você que não é judeu, tem que circuncidar. Vamos cortar. Não tem essa, eu cortei, você não vai cortar? Se vale para mim, vale para você. Que história é essa? Tem que guardar tudo. Versículo 6. Então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar a questão. Todos os apóstolos, todos os anciãos da igreja, vamos ver. Precisa, não precisa. E aí, você pode ler depois Atos capítulo 15, alguns diziam que sim, tem que se considerar. Paulo e Barnabé. Resumo, versículo 19 e 20. Vamos lá para o 19 e 20, senão a gente vai ficar a manhã inteira aqui. Olha o que diz. Depois você lê a história em casa. Aqui, o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, ele se levanta e fala, por isso, julgo que não devemos perturbar aqueles que, entre os gentios, eu vou repetir, entre os gentios, o judeu não, entre os gentios, se convertem a Deus. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como da imoralidade sexual, da carne de animais sufocados e do sangue. Espera aí, eu já vi esse negócio uma vez, 4 mandamentos. Para quem que Deus deu esses 4 mandamentos? Lembra de Noé? Não foram esses 4 mandamentos, esses mesmo? O que eles estão falando? Não, os gentios já têm a lei deles. Os gentios não precisam
deixar de comer carne de porco. Eles já têm, Deus mandou para eles. Você pode comer o que você quiser. Porque senão, meus irmãos, a gente olha para a Bíblia, a gente acha que é um Deus bipolar, que antes ele não sabia. Sabe o que é carne de porco? Eu acho que não é bom, é melhor você não comer. Tanto que tem muita gente que fala, não, isso daqui é porque Deus queria que o povo... a carne de porco é uma carne ruim, é uma carne remosa, peixe sem escama. Não é nada disso. Deus já deu. Se Deus quisesse cuidar do povo, ele cuidava de Noé e da família, porque lá só tinha 8. Já pensou se um lá morre? Morre 1/8 da humanidade. Se Deus quisesse dar a lei alimentar por conta de questão sanitária, ele dava para Noé. Mas ele falou, você pode comer de tudo, tudo é teu. Eu dei para vocês. Eu tenho lei alimentar, sim. Tem muita gente que fala, você não cumpre as leis alimentares. Eu falei, eu cumpro as de Gênesis capítulo 9. Por quê? Porque eu sou filho de Noé. Mas eu não sou filho de Israel. Eu não preciso cumprir a lei alimentar lá de Levítico que fala, olha, não fala para os filhos de Israel. Olha lá de novo na Bíblia. Por isso que eu falo, irmãos, às vezes a gente não entende porque a gente não lê direito. Ou seja, se eu sou filho de Israel, eu preciso guardar. É isso que eles falaram. E olha o versículo 28 e 29. Para você entender que não foi só coisa da cabeça dos apóstolos. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo além dessas coisas essenciais. Que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados, da imoralidade sexual. Se evitarem essas coisas, farão bem. Passem bem. Ou seja, quando o evangelho começou a chegar aos gentios, e isso inclui a mim e a você, começaram a falar, você precisa guardar toda a lei. Sabe o que os apóstolos falaram? Não, vocês não precisam. Vocês precisam guardar 4 mandamentos. Todos os mandamentos. Só que a gente fala que são 4. Peraí, pastor, mas é muito mais, não é? Sim, são muito mais. Lembra que quando eu falei lá do multipliquem-se e enchei a terra? Tem muito mais mandamento. Né? A questão do casamento, questão de orientação sexual, como eu falei, só lá eu falei uns 5, 6. Ou seja, existem outros mandamentos que se desdobram desse mandamento principal. Que nós, quando lemos a Bíblia, nós entendemos bem. E, meus irmãos, quando nós começamos a entender, aí eu começo a entender por que Deus chamou o apóstolo Paulo. Sabe por quê? Porque ele era um judeu de verdade. Ele foi tratado, a Bíblia diz que ele foi ensinado aos pés de Gamaliel. Ele foi ensinado com esses rabinos que escreveram o Talmud aqui. Ele conhecia a lei, não de ouvir falar, ele conhecia muito bem a lei. Ele sabia muito bem que os gentios não deveriam guardar o sábado. Ele sabia muito bem que os gentios não deveriam guardar as leis alimentares. Aquilo é uma responsabilidade do povo judeu. E isso, meus irmãos, me maravilha quando o próprio apóstolo Paulo, ele reconhece isso. E na mensagem do Evangelho, ele fala para os gentios, olha, vocês são livres da lei. Não livre porque Jesus crucificou a lei na cruz. Não, Jesus falou, eu não vim abolir a lei. Eu não vim acabar, porque a nossa teologia é, eu não faço essas coisas porque Cristo crucificou na cruz, não é isso. Cristo crucificou o escrito de dívida, que é o quê? Aquilo que eu recebo por não cumprir a lei. Não é a lei é santa, justa e boa, ela continua. O apóstolo Paulo, leia Romanos, você vai ver que ela não acabou. Mas o que eu preciso entender é que o apóstolo Paulo, quando ele, nessas questões cerimoniais, nas questões desses mandamentos que foram colocados exclusivamente ao povo judeu, sabe o que ele fala para os não-judeus? Olha lá, Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17. Colossenses capítulo 2. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Colossenses 2, 16. Portanto, ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Ninguém julgue vocês por você cumprir ou não cumprir. Ninguém julgue. Ninguém julgue você. Se alguém fala, você não guarda o sábado, sabe o que você fala? Não me julgue. Aliás, você quer saber o que você fala para essas pessoas? Volta lá no texto de Atos, Atos capítulo 1, 19. Olha lá. Atos 1, 19. Atos 15, 19. Atos 15, 19. Olha, por isso julgo que não devemos o quê? Perturbar. Se alguém falar, você guarda isso, sabe o que você fala? Não me perturbe. Aí você fala uma outra coisa, que está lá em Atos 15, 29. O finalzinho lá.
Passem bem. Você come carne de porco? Aham. Delícia, uma bisteca. Você come camarão? Como? Mas e as leis alimentarem? Não me perturbe. Passe bem. Sou bíblico. Não foi dado para mim. É isso que o apóstolo Paulo fala. Olha, na liberdade que você foi chamado, você continue. Foi chamado sendo judeu? O que o apóstolo Paulo fala? Continue sendo judeu. Você tem uma responsabilidade de você cumprir a lei. Sabe por quê? Porque quando a gente volta lá para Colossenses, eu entendo que o apóstolo Paulo, ao mesmo tempo, ele entendia dessa liberdade dada aos não-judeus, mas ele entendia da responsabilidade dada aos judeus. Que ela continua de geração em geração, como estatutos perpétuos. Até hoje o judeu deve guardar o sábado, é uma responsabilidade feita para isso. Por quê, pastor? Porque o sábado, sabe o que ele é? Olha lá, Colossenses capítulo 2, versículo 16. Vamos reler, depois a gente lê o 17. Portanto, ninguém julgue vocês. Aqui ele está falando para gentios, uma igreja da Galácia, uma igreja gentílica. Ele não está falando para não-judeu. Tanto que ele foi, se você ler no livro de Atos, ele vai ser acusado de falar para os judeus a não guardar a lei, apostatar de Moisés. E o apóstolo Paulo fala, não é que eu vou lá e vou fazer voto. Fez o voto de Nazireu, e no voto de Nazireu, ele cortou o cabelo dele. Então, uns que falam que o apóstolo Paulo era careca, eu acho que não, porque pelo menos alguma coisa tinha, porque senão ele não podia fazer voto de Nazireu. Ele fez o voto de Nazireu, e mais, o voto de Nazireu requer um sacrifício. Até o sacrifício ele foi e fez. Porque o voto de Nazireu pedia essas coisas, ele foi lá e fez. Então, meus irmãos, quando a gente entende essas coisas, peraí, ninguém julgue vocês por causa de comer, leis alimentares, dia de festa, Páscoa, Pentecoste. Mas tua igreja não celebra a festa das cabanas, dos Pentecostes? Não. Lua nova, a gente não faz a festa da lua nova? Não. O sábado? Não. Versículo 17. Por quê? Porque tudo isso tem sido, não é foi, tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ou seja, tudo isso é uma sombra daquilo de coisas que vão acontecer. O povo judeu, meus irmãos, ao receber a lei, eles receberam a responsabilidade de segurar uma profecia daquilo que iria acontecer. Eles celebravam a Páscoa devia acontecer, aconteceu em Jesus. Eles celebravam o Pentecoste aconteceu. Mas eles têm outras festas que eles ainda celebram. O dia da expiação, isso ainda vai acontecer. É um mistério. A gente tem que estudar direito isso para entender as profecias. O dia das trombetas. Vai ter um dia que vai ter uma trombeta final, que o apóstolo Paulo se refere. A festa dos tabernáculos. Eles vão habitar em tendas. Tem um dia que a palavra de Deus diz que nós, no milênio, vamos habitar em tendas. Tem coisas ali que é sombra daquilo que havia de vir. E o sábado é uma dessas coisas. E nós aprendemos que o sábado, o povo judeu guarda. Por quê? Porque existe um sábado eterno para nós. Existe um descanso eterno guardado para cada um de nós. E quando nós entendemos isso, meus irmãos, nós entendemos, mas ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo ele respeitava os judeus. Olha o que diz lá em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2. 1 Coríntios 16, 2. Mas pastor, a igreja não se reunia no domingo? No primeiro dia da semana? Não é isso que Atos fala? Vamos ver o que fala. Olha lá, no primeiro dia da semana, domingo. Cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade e vá juntando para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. Ele fala, olha, faz a coleta, recolhe os dízimos aí, as ofertas no primeiro dia da semana. Por que ele não fala? Aliás, quando que a igreja se reunia? Que dia? O que diz o livro de Atos? Que dias que eles se reuniam? Todos os dias, lembra? Era de sábado, era de domingo? Não, era todos os dias que se reuniam. Não tinha esse negócio de culto de sábado, a celebração, de quarta-feira é o culto de oração, de segunda é o dia da oração pelos empresários, na quinta é o da libertação, domingo é a grande celebração. Né? Não tem esse negócio, se reunia todo dia. Mas no primeiro dia da semana faz a coleta. Por que ele não fala faz no sábado a coleta? Porque judeu não mexe com dinheiro no sábado. Tem judeu que sabia que não vai nem com a carteira para a sinagoga, porque acha que é pecado encostar no dinheiro. Por quê? Porque se você está encostando dinheiro, você está fazendo trabalho. Você está pagando alguém, você está trabalhando. O judeu fariseu mesmo, ele não pega nem encosta no dinheiro no dia do sábado. Ele entendia.
a igreja se reunia todos os dias, no primeiro dia da semana. Só que o que aconteceu? Aconteceu uma coisa interessante. No decorrer da história, o que acontecia? Era comum, e isso quem conta para a gente é a própria história, mostrando em alguns versículos, que a igreja começou por tradição, não digo por mandamento, por tradição, se reunir no primeiro dia da semana para celebrar. Ela separava, lembra que eu falei, o culto dos empresários, o que ela fez? Ela fez o culto do dia de domingo ser o culto onde se celebra a ceia do Senhor. A gente tem tradição, todo primeiro culto, todo primeiro domingo do mês é a tradição nossa, é tradição, celebrar a ceia do Senhor. Na igreja eles se reuniam todos os dias, mas no primeiro dia da semana eles celebravam a ceia do Senhor, toda semana. Toda semana, todo domingo era dia de ceia do Senhor. Ou seja, às vezes eu não ia no de segunda, de quarta e quinta, mas no de domingo era o de ceia. Então eu ia, ou seja, na tradição, a grande maioria do pessoal ia no de domingo. Por quê? Porque é o dia que tem a ceia. Virou o dia da grande celebração. Ou seja, no decorrer da história, quando você começa a ler os livros de história, aí você pode pegar Flávio José, você pode pegar a grande maioria, até mesmo o Didaquê, que foi um livro escrito que é considerado, até muitos diziam que devia estar na Bíblia, que é o que? É um escrito dos apóstolos, está lá, que no primeiro dia da semana, que era considerado como o dia do Senhor, nesse sentido, o dia do Senhor, o dia que o Senhor ressuscitou, ele era o dia onde se celebrava a ceia, onde se partia o pão, era o culto da ceia. Por isso que, na tradição cristã, aos domingos se celebra um culto na igreja, onde se parte a ceia. Todos os domingos eram assim. Tinha culto todos os domingos. Só que com o tempo começou a minguar, aí o povo começou a fazer, sabe o que é, pastor? O culto de terça-feira não está vindo ninguém. Vamos fazer só o culto sábado e domingo, porque sábado tem o judeu que vem para a sinagoga, domingo é o dia de ceia, e vamos fazer segunda, quarta e sexta, vamos tirar o de terça e quinta. Aí começou com o decorrer da história, no final das contas, tinha culto de sábado e de domingo, na igreja. Sábado por quê? Porque era o dia dos judeus, e domingo era a tradição da igreja se reunir. Até que chegou no quarto século, onde o número de gentios foi sendo tão grande, o número de judeus são tão pequenos, e aliada a uma perseguição aos judeus, falaram o seguinte: tira tudo que é judaico da igreja. Ficou só o domingo. Tirou tudo, e foi uma perseguição, na verdade, muito por conta do Império Romano, do conceito que só pode ter uma religião verdadeira. Não tem esse negócio, não, você cumpre isso, um guarda-sábado. Não tem. É uma só escolha, e ficou o cristianismo. E o cristianismo tirou o que era sábado, que era de sinais, de judaicos, tudo aquilo tirou da igreja. Não, a gente não precisa nada disso, tira isso tudo. E lembrando que eram igrejas separadas. Quando aconteceu, por exemplo, o concílio de Laodiceia, em 364 d.C., não tinha esse negócio do papado global. Não, ele era o bispo daquela igreja, decidiu isso. Juntou o pessoal, os anciãos lá, e decidiram isso. Tem uns outros que discordaram, continuaram guardando o sábado, continuaram... E nesse sentido, até muitas igrejas começaram, não, acho que a gente tem que guardar também, porque ele guarda e não guarda. Se desviaram do conceito dos apóstolos. Então, meus irmãos, nós chegamos naquilo que nós chegamos, que é o quê? O domingo, ele foi dado para nós, e ele é tido como nós, como tradição. O sábado nunca foi dado para nós não-judeus guardarmos. Não é porque eu não guardo o sábado, porque eu não preciso mais guardar. Eu nunca precisei. Percebe que isso me faz muito mais sentido quando eu penso assim, de um Deus que está construindo a história da igreja, um Deus que está construindo a grande aliança que Ele deseja. E, meus irmãos, nisso nós entendemos a nossa herança, que não existe realmente, não existe realmente mandamentos. Agora, o apóstolo Paulo, ele, nesse sentido, ele nos dá uma liberdade, em Romanos capítulo 14, versículos 5 e 6. Olha o que ele diz. Romanos capítulo 14, versículos 5 e 6. Porque nós temos sim a tradição de nos reunir todos os domingos. Continuamos com essa mesma tradição. Olha o que o apóstolo Paulo nos ensina. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais. Mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem uma opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. Quem come de tudo, faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus.
E quem não come de tudo é para o Senhor que não come, e dá graças a Deus. Tem gente que acha que deve guardar o sábado, sim. E ele faz para o Senhor. Amém, irmão. Se você acha que você tem que guardar o sábado, guarde. Amém. Agora, não julgue outro. Se você vier me falar que eu tenho que guardar, sabe o que eu vou falar para você? O que é? Não me perturbe e passe bem. Palavra do apóstolo. Por quê? O apóstolo Paulo ele fala, olha, cada um, volta o versículo, ele fala, cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Se tem igrejas que falam, olha, a gente deve guardar, amém, irmão, guarde vocês. Talvez você tenha um chamado para os judeus, né, não sei. Deus, na misericórdia dele, meus irmãos, ele permite tantas coisas. Às vezes a gente olha para a igreja e fala, puxa vida, quanta divisão. Puxa vida, como que pode tanto crente? Hoje o irmão Augusto estava falando, nasce 17 novas igrejas por dia no Brasil. Você sabe o que é isso? Quantas igrejas tem no Brasil? 110 mil, mais de 110 mil igrejas. Cada um pensa de um jeito, irmão. Um acha que pode comer carne de porco, outro fala, não pode, pastor. Está escrito aqui. Amém, irmão. Se você está bem definido na sua mente, você esteja bem definido na sua mente. O que nós não podemos é julgar aqueles que, entre os gentios, se convertem ao Senhor e obrigar a guardar toda a lei. Não foi toda a lei que foi dada para eles. Tanto que isso nos faz entender, quando a gente relê o apóstolo Paulo, depois de entender isso, quando eu começo a reler as cartas do apóstolo Paulo para a igreja, e quando eu falo igreja, estou falando da igreja de gentios, a gente entende que ele está explicando esses 4 mandamentos para a gente. Por que o sábado não é repetido no Novo Testamento? Porque ele nunca foi dado para todo mundo. Por isso, meus irmãos, nós temos sim a tradição de nos reunir no domingo. E muito mais que tradição, eu digo mandamento. Sabe por quê? Porque os próprios rabinos ensinam que sim, não, nós não devemos guardar o sábado, mas sim, nós devemos invocar o nome do Senhor. Nós fomos chamados, e muitos mais nós que nos convertemos, muitos mais nós que nos achegamos à família de Deus, nós somos responsáveis de invocar o nome do Senhor. E me espanta que quando muito crente não quer se reunir para invocar o nome do Senhor, e quando eu falo invocar o nome do Senhor, não é eu fechado lá no meu quarto. Invocar o nome do Senhor é culto, é junto, é comunidade. Por isso que lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25, o autor aos Hebreus fala, não deixemos de nos congregar. Não deixemos de invocar juntos o nome do Senhor, como é costume de alguns. Tem gente que tem costume de ir na igreja. Estou só vendo você não vir na igreja de vez em quando. É costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Por isso, meus irmãos, nós, como crentes no Senhor, nunca fomos obrigados, como gentios, obrigados a guardar o sábado. Mas sim, nós fomos chamados a juntos estarmos em comunhão, em adoração ao Senhor. Nós fomos chamados juntos a invocar juntos o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque quando nós estamos juntos invocando o nome do Senhor, algumas coisas começam a acontecer. Quando nós estamos juntos, nós precisamos uns dos outros, meus irmãos. Deus gosta de igreja cheia. Ele falou, crescei, multiplicai, encha a terra. Encha a igreja. Deus gosta de gente, irmãos. Está vendo esse banco vazio aqui? Acho que Deus ele fala, puxa vida, por que aquele pessoal ficou em casa? É tão bom quando o negócio está lotado. E a gente junta, sabe? Porque lá o Salmo 133 fala, na união, ó quão bom é que os irmãos vivam em união. Sabe por quê? Porque na união o Senhor ordena a bênção. Isso é uma coisa que acontece só quando nós estamos unidos, invocando o nome do Senhor. Ali o Senhor ordena a bênção. Às vezes eu quero tanto, Senhor me abençoa. Mas é quando eu estou aqui no meio que o Senhor ordena a bênção. Eu tenho certeza que Deus ele tem uma bênção para a sua vida hoje. Porque você está unido, você vem invocar o nome do Senhor hoje. Deus tem uma bênção para a sua vida hoje. Meus irmãos, é na congregação que os líderes oram por você. É aqui na congregação que os líderes vão te ungir com óleo, que você pode ser curado, que você pode receber o perdão dos seus pecados. Ah, meus irmãos, online é legal, mas aqui é onde nós invocamos o nome do Senhor. Por isso, não seja um desigrejado, invoque o nome do Senhor. A palavra de Deus fala que quem invocar o nome do Senhor, esse será salvo. E nós precisamos do nosso Deus. Nós precisamos de Deus. Por isso, muito mais do que um mandamento, se eu preciso ou se eu não preciso, eu queria perguntar para você, você tem invocado o nome do Senhor?
Será que você anseia por esses momentos onde nós estamos aqui juntos, para estarmos juntos invocando o nome de Deus, estarmos juntos cultuando o Senhor? Que isso seja uma marca da nossa vida, que isso seja uma marca de cada um de nós, de buscar o Senhor, de invocar o nome de Deus, de estar querendo, olha, eu não preciso, mas eu quero. Eu não sou obrigado, mas domingo de manhã eu quero. Eu quero estar lá, domingo de manhã, domingo à noite. E depois do culto, domingo à noite, eu vou chegar em casa, às vezes eu tenho tanta sede que eu abro a minha Bíblia, porque parece que foi pouco. Ah, meus irmãos, que os nossos corações estejam ardendo pelo Senhor, de invocar o nome do Senhor, de buscar o Senhor. Que Deus os abençoe. Vamos colocar em pé, vamos orar.